Vamos falar do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Teve um episódio ontem que chama a atenção na área política, queria muito ouvir tanto o Josias quanto o Lavareda a respeito disso, que é em relação à história da Coca-Cola, né? Antes de ontem, o governador, numa entrevista coletiva, no qual ele prestava contas sobre as investigações relacionadas ao metanol e também sobre os atendimentos da saúde, acabou falando lá que ele ia se preocupar a respeito disso quando a contaminação da Coca-Cola, quando tivesse contaminação da Coca-Cola. Ele como até um consumidor de Coca-Cola. Pois bem, ontem ele resolveu ir para as redes sociais pedir perdão. Vamos ouvir. Ontem, ao prestar contas das ações do governo do estado no âmbito da crise do metanol, no momento em que falávamos das várias medidas que estamos tomando, como o convênio com o setor privado para o combate à falsificação, as proposições legislativas que pretendemos apresentar, a distribuição de bebidas de origem duvidosa em estoque, o aperfeiçoamento da logística reversa das garrafas, o programa de qualidade para distribuidores e comerciantes, a suspensão das inscrições na Fazenda, acabei fazendo uma brincadeira para descontrair a coletiva que foi muito mal interpretada e que, de fato, não cabia naquele momento em face da gravidade do que vem acontecendo. E é por isso que eu peço perdão. Perdão às famílias que sofrem por terem perdido entes queridos, aos comerciantes que estão vendo seus negócios sofrerem, aos que dão duro, ao público que quer uma ação firme do Estado, que quer segurança. Não tenho compromisso com erro. Nosso compromisso é com as pessoas, é resolver a crise, é dar tranquilidade às famílias. Não é a primeira vez que eu venho aqui pedir desculpas, não será a última. Estou ciente das minhas limitações, das minhas falhas. Eu sei que o arrependimento não vai apagar o passado, mas ensina e vai nos ajudar na construção de um caminho que queremos e estejam certos que nós vamos continuar dando o nosso melhor. Está perdoado, Josias? Acho que volta que governador... falhou aí a tua fala. Volta, Josias. Está perdoado ou não? Não dá. O governador, eu acho que cometeu um erro dentro do outro, Fabiola, porque ficou muito artificial o pedido de desculpas dele, né? E quer me parecer que exageraram na marketagem, né? Porque o governador fez esse pedido de desculpas com atraso, porque ele passou um dia apanhando, né, nas redes sociais, e aí saiu-se com esse pedido de desculpas. Mas é preciso analisar o pedido, né? Porque o Tarcísio ele fez piada numa hora inadequada, né? E sapateou sobre o sofrimento alheio, né? E o problema desse pedido de desculpas é que ele revela mais a soberba de quem está pedindo do que a humildade, né? Se formos decodificar o pedido, Fabiola, ele leu um texto de 226 palavras, que estavam ali esparramadas em 23 linhas, e o pedido de perdão, efetivamente, soou apenas na 12ª linha. Mais da metade da peça é dedicada ao autoelogio. Antes da penitência, o Tarcísio desperdiçou algo como 52% do tempo da plateia que o acompanhou se auto-vangloriando, elogiando as providências que adotou para lidar com essa crise. Citou combate à falsificação, destruição de bebidas fajutas, o mapeamento da reciclagem de garrafas, qualificação do comércio, suspensão de registros da Fazenda Estadual. Ele se jactou até de projetos que ele ainda nem enviou para o Legislativo. Então, se o Tarcísio fosse, de fato, um terço do gestor que ele quis parecer ser nessa mensagem, nesse vídeo, talvez não estivesse agora adotando às pressas, por pressão, providências que deixou de implementar por opção ou por previdência, né? Então, essa sua culpa, ela se tornou indesculpável, porque as desculpas são produto da arrogância. O governador refez o calçamento do seu caminho para o inferno, com patrocínio da Coca-Cola, durante uma entrevista na segunda-feira. Aí foi surrado nas redes sociais
até a noite do dia seguinte. Depois de nocauteado, ele saiu com esse vídeo em que se apresenta como um governador de monstruário. E eu costumo dizer que não são apenas os erros que arruinam um governo, mas o modo como o governante age depois de cometer os erros, né? E o Tarcísio de Freitas, ele parece estar aprendendo tanto com os seus erros que ele não hesita em cometer erros novos. O brasileiro de bom coração fica até com vontade de aceitar o pedido de desculpa do governador, porque por ter declarado ali em timbre meio de galhofa que só ia se preocupar com a intoxicação das bebidas por metanol no dia que começassem a falsificar a Coca-Cola. Mas é uma pena, mas a culpa se tornou meio indesculpável, porque tornou-se imperdoável o pedido de desculpas do Tarcísio, porque não expressa humildade. É coisa de marketagem. O governador levou às redes aí uma peça de marketagem. Então não passou sinceridade, Fabiola. Então, quer me parecer que essas desculpas marqueteiras do Tarcísio, elas são indesculpáveis. Ó, no chat é muito curioso a gente ver aqui como o público vai reagindo, né? O pessoal gosta muito dessa frase. Quem me conhece sabe, né? Quando você abre, quem me conhece sabe. E aí ele vem e pede desculpas. O Josias diz que é imperdoável. Queria ouvir, claro, o Antônio Lavareda que está conosco aqui. Esse pedido de desculpas teria que vir, veio da maneira correta, já que ele comete o erro. Como é que isso poderia ser feito melhor e que impacto político isso tem para Tarcísio? Fabiola, em primeiro lugar, eu concordo com Josias com relação ao fato de que, diante de um erro palmar, que foi a declaração, a brincadeira do governador durante um ato público, ele precisava se desculpar. Pedir desculpas é obrigatório, sobretudo nos dias atuais, com redes sociais, que as coisas se multiplicam, correm muito rápido, etc. Eu devia se desculpar, se desculpou é fato. Acho que houve uma confusão técnica, aí é um problema da assessoria de marketing do governador. Uma coisa é a desculpa, que deveria comportar um tempo mais curto e um texto mais espontâneo do governador. E não devia ser confundida com eventual prestação de contas ou publicidade das ações que o seu governo tem adotado nesse particular, nesse caso específico. E jamais, em situações assim, devem comparecer autoelogios. Há um ditado popular muito pertinente que aponta que elogio em boca própria é vitupério, ou seja, inadequado, com certeza. Mas aí a gente fica vendo, né, até aproveitando sua presença hoje, nesse histórico do Tarcísio nos últimos tempos. Ele que é o nome aí, né, mais forte, principalmente nas pesquisas, a concorrer com o presidente Lula numa eventual eleição em 2026. Ele teve esse escorregão, assim que Trump anunciou o tarifaço, a apoiar, né, Donald Trump. Ele republicou, né, o post do Trump e tudo mais. E aí depois resolveu contornar a história, fez algumas reuniões, foi para Brasília várias vezes para articular a anistia, que levou muita gente às ruas, né, reclamando. E agora essa história da Coca-Cola. Ele está num momento de queda, de baixa e de falta de conexão com o público na sua análise? Fabiola, o governador enfrenta uma situação difícil, qual seja fazer uma opção, né, fazer uma escolha com relação ao seu rumo no ano que vem. Uma escolha que precisa ser materializada até abril, que é o mês inexorável da desincompatibilização, caso candidato a presidente, ou da continuidade no governo, uma vez optando pelo caminho da reeleição ao governo. E por que essa eleição é difícil? Primeiro, relembrando o óbvio, mas só para que quem nos acompanha agora possa compartilhar conosco os fundamentos dessa análise. Primeiro, o governador tem uma boa aprovação como governador de São Paulo, como governador do seu estado, então isso aumenta muito as chances de reeleição. Os analistas, a maioria
ou pelo menos a maioria esmagadora deles, aponta que a probabilidade seria superlativamente elevada de Tarcísio no caminho da reeleição para o Palácio dos Bandeirantes. Bom, então, e diante disso, ele tem uma escolha, a outra opção, ser candidato a presidente da República, para o que ele tem sido estimulado, às vezes até aparentemente pressionado por políticos do Centrão, por empresários, por setores, empresários de setores econômicos os mais variados, inclusive do setor financeiro. E, juntando-se a essa equação, o governador Tarcísio assiste, no primeiro momento, um declínio da força do bolsonarismo no Brasil. Estou dizendo declínio, e vamos pensar que isso é um declínio moderado. Isso não significa que o bolsonarismo deixou de existir ou perdeu substância em grande medida. Não, isso não está ocorrendo e isso vai levar bastante tempo para ocorrer. Mas o bolsonarismo hoje é mais do que 3, 4, 6 meses atrás, com certeza, antes da condenação do ex-presidente Bolsonaro. Declínio do bolsonarismo, ao declínio do bolsonarismo se soma a recuperação que nós conversávamos há pouco da popularidade, dos patamares de aprovação do presidente Lula, que hoje se encontram entre 51 e 48. Estou citando as duas últimas pesquisas, a do IPESP, 51, a da Quest, divulgada hoje, 48, que na margem de erro são a mesma coisa. Quando Lula se elegeu em 2022, no segundo turno, Fabiola, o IPESP, na semana da eleição, perguntou a opinião retrospectiva, por óbvio, dos eleitores a respeito dos governos de Lula. E a aprovação retrospectiva de Lula era 49 pontos. Óbvio que ele ganhou a eleição apertado, mas ganhou a eleição com 49 pontos. A literatura de ciência política e de opinião pública nos mostra que governantes, a partir dos 45% de aprovação, eles são bastante competitivos e em torno e acima de 50%, eles se tornam favoritos. Então, o governador Tarcísio assiste tudo isso. E só concluindo, quando você olha a sequência de eleições, nós não temos uma extensa lista de episódios eleitorais como os americanos têm. Mas na Nova República nós temos 9 episódios. 9 eleições. Nessas 9 eleições, em 6 delas, vou repetir, em 6 delas, quem liderava as pesquisas ao final do ano anterior logrou vencer a eleição, ou seja, foi vitorioso na eleição, e isso em termo relativo dá 66,66, 67, o governador entende bastante de estatística, então sabe, pela formação de engenheiro dele, ele sabe que a estatística é perigosa para a sua opção. Esse é o Antônio Lavareda, ele tem todos os números na cabeça, ele é um grande jornalista de pesquisa e ele tá trazendo todo o histórico aqui para não entrar na polêmica pura e direta.